Ok, então vamos lá. Nós estamos iniciando essa primeira aula de alinhamento teológico, né? Com o tema a leitura e audição redentiva, né? Ou como ler e ouvir as escrituras sagradas de modo redentivo, né? Bom, ah, duas questões são importantes nós entendermos, e essas duas questões já fazem parte do cotidiano teológico de vocês, né? Dois pilares da reforma protestante. E a partir desses dois pilares, nós vamos conseguir discernir a nossa leitura e a nossa audição, né? E claro, a nossa leitura e a nossa audição precisa ser treinada com base nesses dois princípios. O primeiro princípio da reforma protestante é a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo Jesus, que está lá em Romanos, né? Não só em Romanos, mas em toda a Escritura Sagrada, de modo direto ou indireto, né? Ah, o segundo princípio é a, a palavra de Deus como superior à tradição da Igreja, porque na Idade Média a tradição da Igreja Católica predominava, não era assim? Ou seja, o Papa tinha a última palavra interpretativa. E a reforma, ela veio dizer o seguinte: as escrituras estão acima da doutrina da igreja. A doutrina da igreja tem a sua importância, mas ela está abaixo das escrituras sagradas. Ela está, ela é serva das escrituras sagradas. Então são dois princípios básicos, elementares, que vão nortear, que devem nortear a nossa leitura e a nossa audição. Bom, a maioria das pessoas vão ter muita dificuldade com isso, por falta de orientação e às vezes por teimosia mesmo, né? Porque o campo existencial, ele é um campo muito minado, né? É um campo muito minado. Então, quando as pessoas elas vão até as escrituras, elas sempre estão, elas sempre estão procurando alguma coisa que traga algum tipo de conforto existencial. É natural que o ser humano busque isso quando ele vai até o texto, ou quando ele ouve o texto, né? O perigo disso é que as nossas narrativas começam a dominar, a predominar sobre uma narrativa superior à nossa, que é a nossa redenção. Então, quando nós vamos ao texto, quando nós lemos o texto, ou quando nós ouvimos a mensagem, e não temos bem fincado o princípio da justificação pela fé somente em Cristo, e as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática suficiente, ah, autoritária sobre as nossas vidas, inerrante, inspirada por Deus, a gente começa a manipular o texto bíblico, a gente começa a manipular a nossa própria audição. O pastor pode ter pregado sobre ressurreição naquele dia, mas a pessoa vai interpretar da seguinte forma: os meus sonhos serão ressuscitados. Mesmo que a leitura e a audição às vezes estão tão viciados que mesmo que o pastor, alguém fale de um texto que está conectando diretamente a história da redenção, tipo a doutrina da ressurreição,
O indivíduo consegue é, 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 manipular o ouvido e leva aquilo para um campo existencial, de fato. A ressurreição é poderosa. Jesus vai ressuscitar os meus sonhos. Ah, então tudo a pessoa vai conectar para o campo da existência, né? Então, e aí você imagine um texto que não trate diretamente, que não fale diretamente sobre Jesus, sobre redenção, sobre as doutrinas da graça. Aí, meu irmão, se o pregador não tiver um cuidado, e os ouvintes também, as pessoas vão conectar os textos sempre para as questões existenciais e jamais para uma esperança maior do que elas, do que os seus próprios problemas. Então, esses dois princípios são elementares, são fundamentais, eles são norteadores. E o desafio, e eu fiz o tutorial, né, já tem 15 vídeos de tutorial lá no YouTube, e o desafio agora é conectar esses dois princípios, né, em toda a leitura da Escritura Sagrada, né? Ah, bom, quando a gente fala da justificação pela fé somente em Cristo, a gente precisa entender que qualquer tipo de ensino, pregação, tudo que a gente falar em nome da palavra de Deus não pode deixar de conter a doutrina da justificação pela fé. Pelo simples motivo de que ninguém conseguiu e conseguiria nos salvar. A nossa justiça é limitada, né? Então, nós não conseguiríamos nos salvar. Nenhum personagem da Bíblia, nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum rei cumpriu a exigência do Pai. É por isso que João 5,39 falar, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Olha o que Jesus disse na versão NVI. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Aí, Lucas 24:27, ele diz, olha, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, tudo vai apontar para ele, porque ele é o justo e o justificador da nossa alma. Logo depois da queda humana, em Gênesis 3,15, a gente tem ali o plano de redenção iniciado, né? Ele começou desde a eternidade, né? Mas do ponto de vista textual, Gênesis 3,15, né? A semente da mulher que esmagaria a cabeça da, da serpente, né? E esse plano se desenvolve. Então, nenhum personagem depois da queda teve condições de cumprir toda a exigência do pai. Então, é por isso que a nossa pregação, o nosso ensino tem que apontar para Cristo. Se eu for falar em qualquer personagem do Antigo Testamento, eu tenho que fazer a ponte, né? Igual, por exemplo, Ana. Vamos lá. Vou repetir aqui a questão de Ana, né? Ana era uma mulher forte por si mesma? Não. Ela mesmo no capítulo 2 lá de 1 Samuel, ela vai falar, olha, ela vai exaltar o Deus da salvação, né? A personagem Ana, né, e Samuel aponta para uma realidade muito superior a deles. Depois de Samuel vem Davi, e da linhagem de Davi nasce o Redentor. Então Deus está trabalhando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para redimir o seu povo. E ele vai usar várias histórias
para demonstrar, para mostrar a redenção. Então ele usou todas as histórias para demonstrar a grandiosidade da salvação, da redenção. Então, nenhuma história é sobre os personagens em si. Nenhuma história bíblica é sobre a capacidade desses personagens. Nenhuma história é sobre a justiça desses, a justiça desses personagens deve ser exaltada. Porque toda história, ela tem como pano de fundo a história da redenção. Então, quando a gente considera a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 3, Romanos 5, e isso está lastreado em toda a Escritura, nós estamos considerando a incapacidade de todos nós da nossa justiça ser suficiente para agradar a Deus. Então, se a gente consegue conectar essas duas questões, a justificação pela fé e as escrituras sagradas como norma de autoridade máxima, nós vamos resolver os nossos problemas de interpretação. Porque os nossos problemas de interpretação vai muito em relação diz muito em relação ao moralismo, né? Sobre a capacidade de cada um, né? Então, quando a gente interpreta um texto, a gente acha, meu Deus do céu, então a oração de Ana é poderosa mesmo, né? Aí o cara vai lá e pregar 5 segredos da oração poderosa de Ana. Aí a Ana vira um guru, né? A oração de Ana realmente é poderosa. E de repente aparece alguma Maria, alguma Joana, que vai querer tomar essas vestes de Ana, lá, mãe de Samuel, e se transforma no guru também. Mas o texto destaca a fraqueza de Ana, não é a força dela. A força dela estava na promessa redentiva. Estava num Deus que estava mostrando através da fraqueza dela a linhagem redentora. Então, por trás da fraqueza dela existia a força de um Deus redentor que estava conduzindo o povo através da lei até chegar em Cristo Jesus. É. Dúvidas? Nenhuma? Eu li Romanos hoje devocional. É uma leitura difícil, não é fácil de Não, compreender. não é É fácil, não. repetitivo, é bem complexo. Isso. Ficou alguma dúvida? Então, a tendência da leitura moralista, né, como é perigosa, né? O que é a leitura e a audição moralista, né? Ou legalista? É quando a gente acha que os personagens bíblicos são fortes o suficiente para chamarem a atenção de Deus. Por mais que o texto diga, Jó era, capítulo 1, né? Era um homem reto, justo e íntegro. Por mais que o texto esteja dizendo aquilo, essas características dele, morais dele, jamais poderiam justificá-lo. Era necessário um redentor para fazer isso.
Você pega uma pessoa comum na sociedade, às vezes você encontra pessoas que são como Jó, né? Rapaz, fulano só falta ser crente, né? Ou seja, falta ser tudo, né? Mas olha só como é que é fulano, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, fulano sai de casa às 7 da manhã, volta à noite para casa, nunca vi fulano matar uma barata, nunca vi fulano falar mal de ninguém, mas ainda continua sendo injusto diante de Deus. Então, na Bíblia você vai encontrar exemplos terríveis, né? Exemplos de homens macabros. Me dá um exemplo aí de um homem terrível no Antigo Testamento, por exemplo. O áudio não está. É o faraó mesmo, o próprio faraó não era terrível lá, coração duro. É. Faraó, me dê Sim. um exemplo de um homem que a Bíblia destaca que era um homem bom. Jó, acho que eu falei. Jó, Jó, não. né? Mas tanto Faraó quanto Jó carecem da glória de Deus. Nenhum dos dois, por mais que tenham características antagônicas, eles têm a possibilidade de, de encontrarem a justiça de Deus por conta da sua moralidade. Então, quando a gente vai ler os textos, a gente tem que identificar isso. O primeiro aspecto é esse aspecto da justiça. Que a gente é tentado, puxa vida, olha só. Né? O próprio Paulo, lá em Romanos 7, né? O que ele diz? Olha, miserável homem que sou. O que ele está querendo dizer? Eu, por mim mesmo, pela minha justiça, eu jamais conseguiria cumprir a lei de Deus. Capítulo 7. Mas depois ele diz, olha, mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, agora, pela graça, pela justiça de Cristo, eu vou conseguir observar os mandamentos do Senhor. E ainda tem gente que consegue pegar Paulo e transformar a mensagem de Paulo na mensagem moralista. Seja igual Paulo. Bom, Paulo era um homem miserável. Sim, ele diz, olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, mas ele não está puxando para ele a justiça própria. Ele está evocando a justiça de Cristo para ele. Seja cinco pontos essenciais para sermos igual a Paulo. Aí o cara não toca em nenhum momento em Cristo na mensagem. Quer dizer, ele tratou do evangelho, de Paulo, mas não tratou do evangelho. Tratou de João, tratou de Pedro, tratou de Paulo, tratou de todo mundo, que eram homens de Deus, que eram homens centrados no evangelho, só que ele não tratou do evangelho, ou seja, a justiça de Cristo. Olha só como essa coisa ela é uma armadilha, né? Você citou um personagem bíblico, você disse, olha, esse homem era um homem de Deus, era um homem de Cristo, era um homem devoto ao Senhor, era um homem que amava o evangelho de Jesus. Mas ainda a mensagem não está sendo cristocêntrica. Que loucura isso, né? Por que não está sendo cristocêntrica? Porque ela não está evocando a justiça de Cristo. Do Cristo que amou primeiro. Do Cristo que serviu primeiro. Então a gente ama porque ele amou primeiro, a gente serve porque ele serviu primeiro. Então tem várias pegadinhas na leitura. Você pega, por exemplo, abre aí, Mateus 5, nas bem-aventuranças. Ana, você pode falar, você estava com a mão levantada? É porque eu ia falar que a gente tem uma tendência, inclusive, de, pelos nossos olhos, dizer muitas vezes quem é merecedor da graça e quem não é, né? Teve um Uhum. alinhamento teológico que a gente teve, que foi até com o pastor Murilo,
que assim, eu saí assim, lógico, né? Moída no sentido de que, assim, ó, porque a gente tem uma tendência de achar que criminosos, de crime hediondo, então, estupradores, assassinos, eles não merecem a graça. Não, merecer ninguém merece. Uhum. Entendeu? O pastor Murilo me fez entender isso. Falou assim: olha, quando você coloca o assassino, o estuprador, o pedófilo, é hediondo, eles cometem crimes que precisam ser pagos perante a justiça, precisa, mas ele continua carecendo da graça como você. Então, Exato. mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, porque a gente conseguiu aqui dar um exemplo, né? Faraó e Jó, ou até outros, né? Saul mesmo, né? Que, Uhum. né? Foi um rei escolhido pelo Senhor, mas, né? Degringolou tudo ali, carece da graça do Senhor, assim como Davi, que Uhum. era um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou severamente também. Então, assim, aí quando a gente traz para nós, quando nós somos, a gente tem dificuldade de compreender que essa graça, a carência da humanidade de uma forma geral, é a mesma da graça. Uhum. A necessidade é a mesma. Exatamente. Não Exato. há um só justo, né? Uhum. Por exemplo, Mateus 5, da bem-aventurança. Leia as bem-aventuranças. Alguém faz a leitura, por gentileza, aí, Mateus 5, das bem-aventuranças. Cadê aquele rapazinho de ontem lá da IBD, que estava todo empolgadão lá, lendo tudo quanto era livro da Bíblia? Gabriel. Isso, o próprio. Nossa, estava empolgado ele. Ali vai dar trabalho, viu? Epa! Vai dar trabalho porque as irmãzinhas que quer casar, já vai, a disputa ali vai ser braba, que o menino é um menino de Deus, inteligente, estudioso, aí Pois pronto, aí é. você já viu. É, Deus tenha misericórdia dessas irmãs lá na igreja. Tá faltando um homem, né, gente? tá faltando homem. E homem que queira qualquer coisa, assim, né? Meu Deus do céu. Aí os que chegam e dá um suspiro divino assim, a galera, opa, é meu. Pois é. E é pouca carne para muito abutre. Misericórdia. Vamos, vamos lá. As bem-aventuranças aqui. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas, Isso. Quando a gente lê esse texto, o que que a gente imagina? A gente imagina que a nossa salvação é meritocrática. Sim ou não? A primeira leitura desavisada que a gente faz, a gente imagina o quê? Se o fulano for assim, ele vai ser assim. ele vai receber o reino. Se ele agir assim, ele vai herdar isso. Se ele agir assado, ele vai ser digno daquilo outro. Então, bom, mas não é isso que Jesus está
querendo dizer no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus está querendo ensinar que, primeira coisa, a religião do coração é a regeneração. De que a redenção dele chegou e os redimidos do Senhor poderiam cumprir a lei de Deus, porque ele estava chegando para cumprir. O prometido chegou, o Redentor chegou, ele iria cumprir toda a exigência do Pai, e através da fé na justiça dele, nós nos tornaríamos bem-aventurados. Ou seja, mais que felizes, né? O verbo no grego é makarios, uma felicidade ultra circunstancial, é o que o significado de bem-aventurada. Então, a grosso modo, quando nós lemos ou ouvimos o texto, a gente conecta ligeiramente ao quê? Ao legalismo, ou seja, vou ser assim e vou ser digno do reino de Deus. É por isso que as conexões textuais precisam ser a doutrina da justificação pela fé, porque você não erra. Então, quando você olha essas bem-aventuranças e você conecta a doutrina da justificação pela fé, a coisa fica mais clara, sim ou não. Mas se você não fizer essa conexão, você vai ficar embolado. Você vai ficar bolado, você vai pensar, puxa, mas a nossa salvação não tem meritocracia, nossa justiça não consegue nos salvar, e de repente o texto vem, é bem-aventurado. O texto vem, parece que está jogando o mérito para nós, está jogando ali uma salvação por obras. Não, não está. A gente tem que ler o todo. Primeiro a gente tem que fazer uma leitura de Mateus. O Redentor chegou. O Messias prometido no Antigo Testamento chegou. O reino está sendo implementado por ele. Ele veio, chegou para redimir. Então ninguém consegue ser bem-aventurado para herdar o reino de Deus porque é forte o suficiente. Pelo contrário, essa bem-aventurança, o bem-aventurado, é um homem regenerado. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vocês foram guiados pela lei, a lei serviu como aio, como mestre, né, como um ato de misericórdia de Deus, até chegar o Redentor. E o Redentor cumpre essa lei cabalmente, e a justiça desse Redentor que cumpre a lei cabalmente é imputada em vocês, e vocês se tornam bem-aventurados. E a partir da minha justiça imputada na vida de vocês, vocês se tornam bem-aventurados, e o bem-aventurado, ele faz o quê? A consequência para o bem-aventurado é herdar o reino dos céus. Está vendo a importância de conexão textual à doutrina da justificação pela fé? Muito importante essa questão de cosmovisão, muito importante. Muito. Para as crianças, principalmente. Muito. Por quê? Porque as crianças, elas são muito alvo. Obrigado, Carla, por ter me lembrado das crianças, que a gente está falando aqui das crianças, né? As crianças são muito alvo de mensagens moralistas. Repito, o que é uma mensagem moralista? Faça isso para você ser digno daquilo. E a criança, assim como nós, começamos a achar, se a gente não tem uma forte base de doutrina de justificação pela fé, a gente começa a achar que é na força do nosso braço que nós vamos conquistar o reino de Deus. E chega uma fase da vida que a gente diga, cara, eu não consigo. É muito pesado ter que conquistar o reino
na força do meu mérito, não consigo. Foi o que Lutero chegou a essa conclusão, né? Ele chegou a essa conclusão. Foi daí que a leitura de Romanos foi importante para ele, uma leitura mais cuidadosa de Romanos foi muito importante para ele, né? E as crianças, elas também vão pensar da mesma forma. Ou seja, se eu tiver que ser isso para conquistar aquilo, então eu nunca vou conquistar. E elas têm razão, elas nunca vão conquistar. Nem nós. Por outro lado, na medida em que nós entendemos a justificação pela fé, a gente tem que tomar cuidado para que a santificação fique bem colada nessa doutrina. Porque nós não fomos justificados pela fé em Cristo para vivermos a nossa vida de qualquer forma. Diariamente a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, né? Que são muitos. Eu lembrei, pastor, porque a gente tem uma tendência, né, eu lembrei acho que foi semana passada que a gente estava na oração, né, e o senhor falou da graça, né, porque a gente tem uma tendência, na realidade, né, trazendo para a questão das crianças, dos nossos filhos, de falar, olha, vocês têm que obedecer. Eu acho que sim. E imputar essa questão, né, essa cobrança, né, você tem que obedecer, porque você é servo do Senhor, então você tem que obedecer, ou seja, eu estou trazendo uma carga, né, um peso. Só que aí o Senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu comecei a usar aqui em casa, que é a graça te dá condições de você obedecer. A graça nos dá a condição de sermos santos. Nós não somos santos por nós mesmos, né? É a graça que o Senhor nos derrama diariamente, que faz com que nós sejamos santos, que faz com que nós obedeçamos a própria palavra do Senhor, que faz com que nós alcancemos essa bem-aventurança. Por nós mesmos, nós não alcançamos, não. Eu acho que ele caiu, viu? Só acho. Como é que faz? Ele consegue voltar? Eu acho que ele vai. Já Você- voltou. Oi! Voltou. Perdão. Você ouviu, pastor? Ouvi do... A graça, né? Que a A graça, graça. a gente tem que ensinar para as crianças a importância dessa questão da justificação. Fazer esse link realmente entre a justificação pela fé, a graça, porque senão eles veem realmente a justificação pela fé e a vida deles como duas linhas paralelas, ou seja, não se encontram nunca, né? Não se encontram nunca. Porque quando a graça é o que faz esse link da justificação pela fé e a nossa vida, porque a graça é derramada sobre nós de forma que nós consigamos alcançar as bem-aventuranças, de forma que nós consigamos obedecer a palavra do Senhor, tendo Cristo como exemplo. Exatamente. Agora, por outro lado, com a certeza da segurança da salvação, a gente tem que transmitir para as crianças também através da leitura e da audição, treinar os ouvidos e os olhos para enxergar a necessidade dos salvos se santificar, né? Porque senão aí a gente cai também no outro extremo, que é do antinomismo, né? Ou seja, você desprezar a lei de Deus para a nossa santificação. Porque a nossa segurança não pode nos levar para esse ambiente, né? Mas sempre a gente é tentado a cair nesse ambiente, né? Nós somos tentados a cair nesse ambiente sempre, né? Não, já que eu sou salvo, então eu não tenho problema de fazer isso, fazer aquilo e tal. Não, tem sim. A gente erra, mas a gente tem que reconhecer que errou, se arrepender e dizer, poxa, minha vida não é isso. Outro lado também, de você ter facilidade numa coisa e não achar que isso vem de você, né? De saber que isso vem de Deus. De você ter facilidade em resistir a um certo pecado e achar que isso vem de você. Isso não vem de você, vem de Deus, né?
os dois extremos, tanto do pecado como da santidade. A santidade tem um lado, né? A justificação, ela é totalmente monérgica, né? Ela depende totalmente do Senhor. Ninguém é justo porque participou dessa justificação. A Igreja Católica que tem essa doutrina da coparticipação, né? E alguns evangélicos também, né? Eles acham que participam da salvação, né? Oh, meu Deus do céu. A alma evangélica é mais católica do que tudo. Mas tudo bem. Nós não somos mais evangélicos, né? Somos reformados. Ai, 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 é difícil até dizer que é evangélico hoje em dia, meu Deus do céu. A cabecinha do povo está totalmente perdida, eles não sabem se são católico ou romano, ou se são cristão, protestante, é terrível, é difícil. Mas vamos lá. A santificação, ela tem uma participação da graça, mas ela é mais sinérgica, né? Porque a santificação, ela precisa da graça, mas ela precisa também de atitudes, né? Atitudes. Nós temos a graça, nós temos os meios de graça, mas nós precisamos de tomar algumas atitudes. Por exemplo, a gente precisa sair de casa e ir para a igreja. Congregar é um ato que nos santifica. Porque na congregação tem os meios públicos de graça. A ceia, a pregação como o ápice desses meios públicos de graça, participação na ceia, a comunhão, a oração, né? Tem os meios privados de graça, meditação, oração, culto privado, né? E aí vai. Então, é necessário que eu saia da minha casa e vá à igreja. A graça do Senhor está nos meios públicos que vão me agraciar. Mas eu saí de casa. Eu não fiquei rendido à minha preguiça. Então, a justificação é um ato totalmente monérgico. A santificação, ela é um ato que contém graça, mas ela contém uma livre agência, ou seja, você tem atitudes diante dessa graça que está disponível. É como se fosse um rio que estivesse passando na margem, um rio que estivesse passando e você estivesse à margem. O rio está passando, o rio da vida está passando, você está na margem. Você tem que pular. Para você ser salvo, você não precisou fazer isso, você não daria conta de participar. Acho que era o Billy Graham que dizia, né? Que Deus faz 99%, a gente faz 1%. Não, para a salvação a gente não fez nem 1%. Qualquer participação nossa na salvação invalidaria a cruz de Cristo. Agora, na santificação existem atitudes. E aí é que tá, a gente tem que também dizer para as crianças sobre isso, né? A gente tem que deixar o povo de Deus seguro da sua salvação, mas também responsável com a graça que o Senhor dá pelo processo de santificação. Existe uma responsabilidade, que a psicologia vai tirar toda a responsabilidade, né, da pessoa, né? E uma boa teologia não vai tirar a responsabilidade nossa, não. Quando nós pecamos conscientemente, nós fizemos aquilo sabendo que aquilo não prestava, que aquilo não era certo, que aquilo não era de Deus, a responsabilidade é nossa. Não é? Foi a mulher que me deste, Senhor. Não, o redimido no Senhor, ele tem a consciência da sua responsabilidade. Não, a responsabilidade foi nossa, eu errei, porque eu entrei naquele caminho errado, eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo, eu pensei isso, deixei de pensar naquilo outro. A responsabilidade é nossa. Agora, é claro que essa responsabilidade do pecado é nossa, porque a gente tinha graça para fugir dele e não fugimos, mas a gente precisa também agora aprender a se socorrer no Senhor que perdoa os pecados, né? Porque senão a vida fica insuportável, né? Porque aí é outra questão, né? O pecado gera culpa, né? E isso a gente precisa se debruçar diante de Deus, pedir perdão e continuar a vida. E aí é que tá.
essa doutrina da justificação vai nos ajudar muito no processo da santificação também, porque a gente vai entender a grandiosidade do amor de Deus para conosco e vai se socorrer naquele que é o justo e justificador da nossa alma. Agora, quando a gente não tem essa consciência da justiça de Cristo, quando a gente peca, a gente diz, cara, tô ferrado, tô lascado, não tem mais para onde eu recorrer. E a pessoa vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando, e vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, e ela não vê saída, ela só tem vergonha. E ela não entende que ela tem como se socorrer no advogado fiel e justo que é Jesus. Então, essa doutrina da justificação vai nos socorrer no ato dos nossos pecados. Né? Então, na leitura bíblica, a gente tem que identificar essas duas principais questões. Se tem alguma dúvida, eu vou colocar essa tutoria só em 1 hora, para a gente não estender muito. Resta... Pode falar, desculpa. Não, na realidade, não é nenhuma dúvida, é mais assim uma constatação, né? Uhum. Quando a pessoa, porque realmente foi o que o senhor falou, o pecado, ele traz culpa, né? Mas parece que quando a pessoa ela não enxerga essa luz, né, que é Cristo como nosso advogado, como o único justificador, né, dos nossos pecados, e pede perdão, parece que ela vai virando uma bola de neve, né? Ela vai se chafurdando cada vez mais, parece que vira é igual um animal preso num arame farpado, que ele tenta sair, não consegue. Acho que é a coisa mais feia que tem é ver um animal preso no arame farpado, porque ele tenta sair, quanto mais ele tenta, mais ele se embola, mais ele se machuca, né? E não consegue. Se alguém não for lá ajudar ele, e eu vejo dessa forma também. A gente, a gente deve buscar uma vida de santidade, a graça nos permite isso, só que nós temos que ter em mente que, infelizmente, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente está suscetível a quedas, né, a falhas, nós somos falhos, nós erramos muitas vezes no modo de falar, no modo de agir, no caminho por onde se desviar. A gente tem que ter em mente sempre que isso sempre está, a soberania de Deus está acima disso, porque nada foge do controle dele, né? E de que dentro desse processo a gente precisa, na nossa fraqueza mesmo, nos humilhar para pedir perdão para um recomeço. Deus, Jesus nos permite esse recomeço, né? Ele nos deu condições de, cara, zerou, espaço no reserva, né? E se a pessoa não encontra esse caminho, ela vira pecado, vai virando um looping, né, na vida dela. Né? Exato. Se a pessoa não encontra o caminho esse entendimento da justificação pela fé, ela pode até cometer suicídio. Porque a culpa é tão grande, o peso do pecado é tão grande, que ela não se vê capaz de seguir a bem-aventurança, ela antecipa o fracasso antes mesmo de começar a fazer qualquer coisa, que não É porque ela acha que para ela não tem mais perdão. Né? Então, é complexo isso, né? Mas a partir do prisma da justificação pela fé, se torna mais claro para as nossas vidas, né? Então, maninhos, é isso. A leitura e a audição deve passar por esses dois tópicos, a justificação pela fé somente em Cristo e a palavra de Deus como autoridade inerrante, inspirada para as questões doutrinárias e práticas da nossa vida, acima das tradições, não desprezando as tradições, desde que elas estejam submissas à palavra. Então, na leitura e audição, ensine para as crianças, em qualquer texto da Escritura, o Antigo Testamento vai preparar o caminho dessa justiça que chega em Cristo. E o Novo Testamento vai dizer,
chegou a justiça. Então, grave isso. O Antigo Testamento, isso cai no concurso público, hein, irmão? Grave isso aí. O Antigo Testamento é o caminho do Deus Trino Redentor, que está agindo e demonstrando através de vários momentos que essa redenção virá. Então, essa redenção está tipificada em alguns personagens, essa redenção está demonstrada em vários momentos específicos. Por exemplo, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, né? Deus não está só chamando Abraão por um motivo fútil. Abraão é o representante, é o pai na fé, que representa, né, aquilo que iria ser cumprido em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus haveria a redenção das famílias. Então todo o Antigo Testamento prepara o terreno, demonstra, mostra, exemplifica, tipifica o caminho da redenção. E no Novo Testamento, esse caminho já está feito pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, tem gente que é tão ruim de teologia que mesmo pregando o texto no Novo Testamento ainda consegue desgraçar tudo, né? Ainda consegue tirar Cristo da parada, tirar a redenção, tirar a justificação. É incrível, né? Meu Deus. Gente, então, amanhã não. Quarta-feira eu vou continuar gravando os vídeos. É importante que vocês vejam aqueles vídeos do tutorial que estou passando. Aqueles videozinhos de 3, 4 minutos vai ser importante, tá? Mas na semana que vem a gente volta para o treinamento de novo, tá? Vamos caprichar nisso aí. Enfim, o nosso propósito da IBD, eu vou só encerrar a gravação aqui, né? Porque senão fica cansativa essa gravação. Aí eu continuo falando com vocês aqui.